Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 52, apenas o versículo 7. Jeremias 52, verso 7. Jeremias 52, verso 7. O tema é o corredor da acomodação. Havia em Jerusalém um muro, 2 muros, e entre 2 muros uma porta e um corredor. E esse corredor foi utilizado. Ele foi utilizado em um momento de fuga. E este momento de fuga, podemos analisar alguns acomodos que aquele povo tiveram. Jeremias 52, verso 7 diz: Então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite, pelo caminho da porta entre os 2 muros, a qual estava junto ao jardim do rei, enquanto os caldeus estavam ao redor da cidade, e foram pelo caminho de Arabá. Senhor, clamamos e suplicamos que não venhamos, ó Deus, em momento algum, passar ou estar no corredor da acomodação. Que venhamos, ó Deus, entender qual é a tua vontade, qual é o teu querer, e que venhamos ter coragem para fazer o que o Senhor nos designou para fazermos. Então, ó Deus, opere, fale conosco, no nome de Jesus. Jerusalém estava cercada, e esses 2 anos de cerco que teve Jerusalém, no ano 9 do rei Zedequias, Nabucodonosor cerca a cidade. E 2 anos de cerco foi o que aconteceu. 2 anos sem Jerusalém, ninguém sair de dentro dela, ninguém e sair para comprar, sair para fazer algum trabalho. 2 anos fechado. Esse foi o verdadeiro Big Brother, né? 2 anos dentro de uma cidade, cercada de muro. E agora, a cidade estava começando a passar falta de comida e falta de água. E algumas pessoas chegaram à loucura de comer os próprios filhos. A fome era grande, mas tudo isso Deus já havia avisado, tudo isso Deus já havia falado há séculos. Deus já estava falando que Jerusalém, se os judeus não se voltassem para Deus e o servissem de todo o coração, de toda a sua alma, eles seriam cercados e levados cativos para o reino do norte, que é a Babilônia. E todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de acomodação, mas há um risco em permanecer acomodado. Zedequias fez um pacto com o rei da Babilônia, e esse pacto durou 9 anos, ele sendo obediente ao rei da Babilônia. Mas quando ele comprou alguns mercenários, ou quis comprar o exército do Egito para poder guerrear contra Nabucodonosor, um exército que estava dominando a época, que estava tomando conta de tudo que tinha vida na época. E ele resolveu então se rebelar. A rebeldia é uma das características de uma pessoa acomodada. Ela se rebela, mas sem saber o final da história.
sem saber o que vai acontecer no final do corredor da sua vida. E ele se rebelou contra uma potência mundial, e sem ter o seu Deus do seu lado, porque ele servia a outros deuses, ele não buscava esse Deus. Se você for ver o verso 1, ele fazia o que era mal aos olhos de Deus. E ter essa frase, fazer o que é mal aos olhos de Deus, é ter uma vida ruim, uma vida de derrota. Assim foi Zedequias e o povo de Judá. E Zedequias teve bastante tempo, cerca de 11 anos, para mudar esse quadro, mas foi enganado pelos seus profetas profissionais. Profeta profissional é aquele que fala o que é agradável aos olhos humanos, aquele que fala só coisa boa. E muitas vezes Jeremias era usado por Deus, e eles batiam nele, jogaram ele dentro da cisterna, fizeram o que era ruim com o profeta de Deus, só porque tinha uma palavra contrária aos profetas profissionais, que eram pagos pelo rei. E ser pago é você falar o que agrada o rei, porque se você não falar o que agrada o rei, você é tido como inimigo. Então Zedequias teve todo esse tempo, 11 anos, mas ele não mudou, porque os seus profetas falavam o contrário do profeta de Deus. No ano 9, cerca a cidade, cerca, e esse cerco impede que ninguém sai e ninguém entra. Mas chega um momento ali que eles se deparam com um corredor. No momento crucial, que estava faltando alimento, estava faltando água, o rei e os seus súditos abandonam o povo na cidade, deixa o povo sozinho na cidade. O povo que foi fiel a ele, o povo que esteve do lado dele, ele abandona e sai por esse corredor com os seus súditos, abre a porta e foge de noite. E como podemos então vivenciar quais perigos que temos que passar se não sairmos a tempo do corredor do comodismo? Quais perigos que nós temos? O primeiro perigo, o corredor do comodismo. Jeremias 52, verso 2 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Pois, por causa da ira do Senhor, chegou-se a tal ponto em Jerusalém e Judá, que ele os lançou da sua presença. E Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Verso 4: no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e contra ela levantaram tranqueiras ao redor. Abaixa um pouquinho o volume, por favor. Demonstraram, eles viveram no corredor do comodismo. E quem está no corredor do comodismo, o comodismo é um processo lento e arrebenta quem fica por muito tempo. O preço final deste processo é a destruição. O corredor do comodismo, ele tem que ser uma passagem, mas eu não posso permanecer. O rei e os seus súditos ficaram ali por um período, durante aquele dia de fuga, e saíram à noite. E nessa fuga, eles esqueceram que estava diante de um exército que era poderoso, de um exército que estava ganhando todas as guerras que travava, um exército que estava sendo usado por Deus para disciplinar o seu povo, trazer novamente a disciplina no seu povo. Comodismo é um processo cheio de sinalização de alerta. Por 11 anos ele teve sinalização de alerta, que isso iria acontecer, mas ele não deu atenção, porque tinha
pessoas pagas que falavam o contrário do que Deus mandava falar. E quem falava em nome de Deus, ele prendia, ele judiava e ele maltratava. O profeta Jeremias sofreu na mão desse rei. O profeta Jeremias passou por momentos cruciais na mão desse rei, mas Deus lhe deu força para aguentar. O comodismo é um processo orgulhoso e cheio de egocentrismo. Zedequias estava tão orgulhoso e tão egocêntrico que esqueceu do povo. Ele e os seus súdios saíram e deixaram o povo lá dentro. Abandonaram o povo. O rei que é rei, ele não abandona, ele vai e morre pelo seu povo, mas não abandona o seu povo. Zedequias foi orgulhoso, pensou só em si e nos seus maiorais, e o povo ficou na sarjeta. Egocentrismo. Então, quando estamos acomodados, nós pensamos mais em nós, não pensamos no outro. Nós corremos o perigo de estar vivenciando um processo que está sendo alertado há tempos, há épocas, e nós não estamos dando atenção a esses alertas da palavra de Deus. E também nós poderemos fugir, mas Deus nos encontrará. Foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu no corredor do abandono. Comodismo significa corredor do abandono. Zedequias abandonou há muito tempo a palavra de Deus. Zedequias abandonou há muito tempo os princípios e leis que determinam uma vida de fidelidade. Zedequias foi um homem que virou-se contra Deus. Contra Deus. De tal ponto foi a sua rebeldia. O verso 5, 6 e 7 diz: assim esteve cercada a cidade até o 11º do rei Zedequias. No 4º mês, no 9º mês, a fome prevalecia na cidade, de tal modo que não havia pão para o povo da terra. Então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite, pelo caminho da porta, entre os dois muros, a qual está junto ao jardim do rei, enquanto os caldeus estavam ao redor da cidade, e foram pelo caminho de Arabá. Abandonar é sinônimo de fracasso pessoal. O comodismo nos leva a abandonar certas situações, abandonar certos princípios, abandonar certas leis que Deus determinou, e que a lei que Deus determina, Ele não volta atrás. Abandonar é sinônimo de egocentrismo, porque eu só estou pensando em mim, eu não estou pensando no meu próximo, eu estou abandonando e os demais que se danem. Eu quero me salvar a minha vida, eu quero me livrar dessa situação. Abandonar é sinônimo de ilusionismo, é uma ilusão. A fuga daquele povo foi uma ilusão, porque quando o povo fugia, eles pensavam que os caldeus não iriam atrás deles, e foram. O terceiro ensinamento: o corredor do comodismo, o final dele é a morte. Versículos 8 a 11 diz: mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército espalhou, abandonando-o. Prenderam o rei e o fizeram subir o rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, a qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias à sua vista, e também matou todos os príncipes de Judá em Ribla.
e cegou os olhos de Zedequias, e os atou com cadeias, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia de sua morte. 3 momentos aqui, que levou este povo à morte. Todos morreram. O que não morreu, morreu depois, uma prisão perpétua na Babilônia. O rei foi o único que viveu e foi para a Babilônia, mas ficou preso. O salário do pecado é a morte. Assim Paulo nos ensina em Romanos. Acomodar é pecado e tendencioso à perda. Morte não vem sem antes avisar. Enquanto estamos vivos, somos alertados que um dia ela chegará. A morte, ela não vem sem avisar, ela vai dando sinais. E os sinais, nós temos que estar atento ao que elas estão mostrando. Alguns têm esses sinais, outros é de repente. Dá um infarto. Se eu nunca tive problema de coração, meu médico sempre falou: você pode dar um infarto, mas pelo que o exame está mostrando agora, você nunca vai dar infarto. Mas pode acontecer. Então, se eu soubesse que estava sujeito a dar um infarto, eu buscava tratamento. Mas tem momento que até o tratamento para um infarto fulminante não tem solução. Alguns sinais para algumas pessoas estão predestinando essas pessoas que um dia vai acontecer. E o comodismo é um desses sinais. Uma morte espiritual. Uma morte que eu levo a entender que eu um dia vou estar tão acomodado que vou perder a minha salvação. Vou perder a oportunidade que Jesus me deu de aceitá-lo pela graça. Não podemos ficar sentados, acomodados. Não podemos ficar sentados e esquecer que existe uma alma, existe um espírito e que esses subirão a Deus. Enquanto temos vida, nós temos que estar atento a isso, porque é na vida que se decide a eternidade, é na vida que se decide a eternidade com o Senhor. Sem vida não existe eternidade com o Senhor. Não tem como eu decidir depois que eu morrer. É enquanto eu estou vivo. É o hoje, é o agora. Deus não fala nem no amanhã, Deus fala agora. Zedequias teve a oportunidade do hoje, mas sempre ele jogava para depois, sempre ele jogava para frente, até que o comodismo em sua vida o levou a encontrar com a morte de uma forma tão dolorosa. Primeiro viu seus 2 filhos serem mortos. Deve ser complicado o pai ver os seus filhos morrer, não de doença, mas morrer matado. Deve ser traumático. Naquele momento, Zedequias já se sentiu morto, porque viu os seus filhos morrerem. A morte, o comodismo nos leva também à cegueira. Cegueira quer dizer incredulidade. Ser incrédulo com os ensinamentos da palavra de Deus, ser incrédulos com a responsabilidade que o Senhor nos confiou, ser incrédulos com a vida que temos que seguir em santificação, ser incrédulo. O justo não pode ser acomodado a ponto de ficar cego espiritualmente. Zedequias furaram os 2 olhos dele, e ele ficou cego, como estava cego durante os 11 anos de reinado dele. Cego espiritualmente. Cego. O comodismo leva a eu levar
outras pessoas para a morte. Zedequias não foi sozinho para a morte. Ele levou seus 2 filhos, levou todos os seus príncipes, súditos e o seu exército. Morreram. Um só erro eu posso levar uma multidão. Nós temos que estar atentos, porque Jesus também foi alertado que ele iria voltar há mais de 2000 anos. Estar atentos, porque hoje estamos aqui, mas amanhã só Deus sabe. E é o hoje que decide a minha eternidade com Jesus, não é o amanhã. O amanhã só a Deus pertence, só Ele sabe todas as coisas. E concluindo, a morte é a consequência de atos, é a separação provisória dos demais acomodados. É uma consequência de atos não corrigidos no corredor da vida. Eu estou há 49 anos no corredor da vida, mas eu não posso parar e me acomodar. Posso, em certo momento, mas não posso permanecer. Acomodar, todos nós estamos sujeitos, mas permanecer acomodado é suicídio. É suicídio. O exemplo que vimos deste homem, ele tanto foi um suicídio para ele, como para todos que o seguiam. Não devemos ficar acomodados. João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quando Jesus expressa essa palavra em João, ele fala que o ladrão vem. O ladrãozinho vive no comodismo e tendencioso a levar alguns com ele. Por isso, ele está no corredor do comodismo, porque ele quer incentivar, quer muitas vezes roubar a vida dos ativos, matar a fé dos chamados e destruir a esperança dos salvos. Esse é o papel de Satanás. Ele quer muitas vezes pegar, incentivar a roubar a vida dos ativos, matar a fé dos chamados e destruir a esperança dos salvos. Na vida, não viva uma vida acomodada, sem atividade espiritual, sem fé nas ações do dia a dia, sem esperança nas lutas do seu amanhã. Sem esperança nas lutas do seu amanhã. Como encontra a sua vida? Você pode estar acomodado, mas eu te alerto, não fique acomodado por muito tempo. Não fique no comodismo por muito tempo, porque o diabo gosta dessa ação. Um cristão parado é um cristão que está perdendo a ação e a autoridade diante dele. Um cristão acomodado é um cristão que não está fazendo a obra que ele foi designado a fazer. Um cristão que não valoriza quem está perto de você é um cristão que pode abandonar. Pode abandonar. Nós devemos ter essa consciência de que eu posso me acomodar, mas não posso permanecer acomodado. Eu não posso. Eu tenho que entender que o Senhor me chama a congregar, que o Senhor me chama a servir, que o Senhor me chama a exercer minha vida com fidelidade e amor. O Senhor nos chama para isso. E o alerta está sendo dado a todo momento que pegamos a palavra de Deus. Não devemos viver acomodado, porque Jesus está às portas. Ele está perto de voltar. Se naquela época, quando ele escreveu, ele falou que ele já estava perto, porque um dia para Deus é 1000 anos para nós. E 1000 anos para
nós é um dia para Deus. E Deus pode estar às portas. Quando a trombeta soar, não vai adiantar se eu permanecer acomodado. Nós já nascemos no comodismo, nascemos nesse corredor do comodismo, mas um dia Jesus nos tirou de lá. Mas Ele, mesmo que eu passe por lá, Ele não quer que eu permaneça lá. Eu posso passar, mas não posso permanecer. Zedequias permaneceu, e as consequências para ele foi dolorosa. E a consequência para o povo foi a escravidão. Uma mãe de joelho é filho de pé. Um pai em pé é filho seguindo o seu exemplo. Isso é vida espiritual. Preocupar com os seus. Os seus estão olhando para ti. Estão olhando para você. Eles querem ver em você a ação do Espírito Santo. Se levantem, acordem, porque Jesus está à porta. E você e os seus estão preparados para essa porta? Estão prontos para este momento? Ou vamos estar como Zedequias? Está demorando, não vai vir agora. Mas só Deus sabe o dia. Só Ele sabe. Mas existem sinais. Enquanto o Evangelho do Reino não for pregado no mundo inteiro, não virá o fim. Esse é o sinal. E se a igreja se despertando para missões, ela alcança um mundo que não está alcançado em pouco tempo. Em pouco tempo. Porque a igreja primitiva era menor do que a igreja atual. E ela alcançou o mundo conhecido daquela época. Quando Jesus despertar a sua igreja do sono de missões e levar a sua igreja para a missiologia, rapidamente o mundo será evangelizado. Mas enquanto a igreja estiver ainda no corredor do comodismo missionário, não fazendo missões, Jesus ele não pode voltar. Temos que despertar como igreja e sair do corredor do comodismo espiritual e nos levarmos à presença de Deus e servirmos a esse Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Porque só assim vamos ver o Redentor vindo nas nuvens, buscar a sua luz. Só dessa maneira saímos do comodismo espiritual. Você se sente no corredor do comodismo? A decisão de sair é somente sua. É somente sua. E se você se sente acomodado espiritualmente, não preocupando com sua salvação em Cristo, não desenvolvendo o seu talento, o seu dom em Cristo, não fazendo com que a missão que Jesus te deu seja efetivada, alcançando quem está perto de você, alcançando quem está próximo de você, com o seu exemplo de vida e de conduta. Jesus, Ele nos ama, mas Jesus um dia vai voltar. E hoje Ele é justo, amanhã Ele será juiz. Hoje Ele é advogado, e amanhã Ele vai julgar. E se fosse hoje, qual seria o seu julgamento? Só você e Ele pode dizer. Você está preparado para esse dia, onde iremos passar em duas filas, os da direita e os da esquerda? Em qual delas você quer estar? A nossa vida determina o nosso futuro. Hoje eu determino o meu amanhã. Aonde eu quero estar? Duas filhas para duas eternidades. Uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus.
Em qual delas queremos estar? O da direita ou da esquerda? Curva a sua cabeça. Jesus ainda está aqui. E Ele morreu por você. Ele quer salvar você. Ele está te chamando para ser salvo nele. Alcançar a salvação por meio dele. E se alguém se encontra acomodado espiritualmente e quer nessa noite dar um passo dizendo: eu saio desse comodismo e segurarei na mão do meu mestre. Alguém quer fazer isso? Alguém? Levanta sua mão. Alguém quer sair do comodismo espiritual e sair daqui com a convicção, com a certeza que Cristo salvou a sua vida? Não é igreja, não é religião, é Jesus. Alguém quer aceitar Jesus? Alguém quer encontrar com Jesus? Alguém quer viver por Jesus? Dê um sinal, levanta sua mão e eu vou orar. Amém. Mais alguém? Vem cá, Pai. Essa criança sentiu. Isso. Bem? Mais alguém? Jesus está te chamando. Jesus chama você. Não importa a sua idade. Jesus, Ele tem um plano na sua vida e Ele quer executar esse plano. Se você quer, vem à frente. Eu vou orar com você. Vamos todos orar com esses dois preciosos, que Deus enviou seu Filho para morrer por todos nós. E hoje eles entenderam isso. Vamos orar. Pai, apresenta a vida do Pai, tomando conta dele a partir dessa decisão. Apresenta a vida da Isa, ó Deus, e que essa decisão que ela toma, ó Deus, seja marcada, ó Deus, com a Tua presença graciada a todo instante. Sustenta eles, ó Deus, e fortaleça eles cada dia mais. Assim, ó Deus, eu clamo e peço no nome de Jesus. Nós vamos passar para o momento da ceia. E